Você já teve a sensação de que você tá tentando fazer tudo certo, mas que ainda assim você não sente que você tá entregando 100%? Você não sente a leveza de estar construindo uma vida realmente satisfatória? Já ficou pensando sobre isso? Quando a gente tem aquela agenda cheia, toda a rotina estruturada, um monte de coisas para fazer, você olha lá no seu checklist de atividades, tá tudo cumprido certinho, mas você ainda assim sente que você não tá saindo do lugar, a gente começa a tentar pensar um pouquinho com um olhar um pouco diferente. Então, por exemplo, eu tenho a minha agenda cheia, eu tô fazendo um monte de coisas, um monte de atividades, um monte de demandas, mas eu ainda assim sinto a minha vida um pouco vazia. Porque você ter organização, você ser uma pessoa organizada e você não ter direcionamento na sua rotina, faz com que você fique andando em círculos, né? Você tem uma agenda estruturada, você tem uma rotina estruturada, mas você não tem propósito dentro dessa rotina, você não tem propósito dentro das atividades que você faz. Então isso te ajuda a sentir que você não tem esse sentimento de valor na sua vida, na sua rotina, mesmo que você tenha ali um monte de atividades que você está conseguindo cumprir. Uma coisa não interfere na outra. Nem sempre você ter uma agenda cheia, uma agenda lotada e fazer muitas coisas no seu dia significa que você tem propósito e sentido e ver valor nas coisas que você tá fazendo. Entende que são duas coisas que às vezes elas podem caminhar em direções opostas? Pra quem caiu aqui de paraquedas agora, eu sou a Hilary, tô aqui com o Antônio, inclusive, gente, meu cachorro que tá me atrapalhando aqui a gravar. Né, mamãe? Eu sou a Hilary, eu sou psicóloga e aqui a gente fala um pouquinho sobre construir uma vida que faça mais sentido. Construir uma vida que você vê valor, que você vê propósito, que você tenha orgulho, sabe? Da vida que você vive, das coisas que você conquista, das coisas que você corre atrás. Porque não adianta a gente ter uma agenda cheia e uma vida vazia, entende? Então aqui a gente fala um pouquinho sobre isso. Então vamos lá falar um pouquinho sobre auto-engano. Sabe aquelas atitudes que a gente tem, as coisas que a gente faz para enganar o nosso cérebro? Para falar assim, não, mas eu não tô de braços cruzados, eu tô tentando, né? Eu tô seguindo aqui todas as coisas que eu me proponho a fazer, eu tô fazendo as minhas atividades, eu tô organizando a minha rotina, mas no fundo, você sabe que você não tá fazendo exatamente o que você tinha que fazer. Você tá tentando mascarar a situação. E isso são coisas que a gente chama de atitudes de auto-engano. A gente vai tentando enganar o nosso cérebro de que, olha, eu tô tentando, eu tô fazendo aqui as coisas, né? Eu não tô de braços cruzados. Mas se a gente pra tentar analisar com consciência mesmo e com honestidade, a gente entende que a gente tá caminhando. A gente tá. Você não tá parado, você não tá estagnado, você tá caminhando. Mas não na direção que você deveria caminhar. Você tá andando em círculos, você não tá conseguindo avançar mesmo. Você só tá seguindo um monte de processo, um monte de checklist. E ter esse checklist todo compridinho, todas as atividades entregues, às vezes dá essa sensação pro nosso cérebro de que, olha, eu fiz. Mas às vezes não fez o que você realmente deveria ter feito, que é analisar de verdade se essas atitudes, todas essas atividades que você faz, se tudo isso que tem na sua rotina, se tudo isso que tem na sua lista de afazeres, realmente está vinculado com as coisas que são valiosas para você. São coisas que estão de encontro com os seus propósitos. Se todos os hábitos, todas as coisas que você faz ali diariamente realmente está atrelado à construção de uma vida que você almeja ter, entende? E aqui agora a gente começa a falar um pouquinho sobre redirecionamento
mesmo, sabe? Da gente precisar olhar com mais calma e analisar de verdade se as coisas que a gente tá fazendo está ou não está atrelada, vinculada à vida que a gente quer construir. Se não tiver, a gente precisa fazer esse redirecionamento. Às vezes abrir mão de algumas coisas, às vezes passar a fazer algo que a gente não queria. A gente vai precisando moldar a nossa rotina, moldar a nossa vida diária, para que diariamente a gente vá chegando mais perto, né, ali da vida que a gente está querendo construir. E a gente, esse redirecionamento, essa flexibilidade que a gente precisa para ir caminhando na direção certa, a gente precisa desenvolver. Porque se a gente percebe que a gente não tá caminhando na direção certa, mas a gente não tem essa flexibilidade de conseguir redefinir a rota, a gente não vai sair do lugar, a gente vai estagnar. E aí a gente ainda tem a chance de ficar se culpando porque tá estagnado. Então lembra que você ter meta bonitinha lá, escritinha, que você ter constância, né, tá ali fazendo todos os dias as mesmas coisas, não significa que você está criando uma vida que você deseja sustentar. Nem que você consegue sustentar. Porque às vezes você não vai conseguir sustentar tudo isso a longo prazo. Porque às vezes é uma rotina que te sobrecarrega, é uma rotina que tem um monte de coisas que você não vê sentido, que você não acha tão importante. Então ela também não vai ser sustentável, entende? A gente precisa sim, não estou falando aqui que a gente não tem que criar metas, que a gente não tem que ter uma agenda organizada, que a gente não precisa ter uma rotina estruturada, não é isso. Mas a gente precisa fazer isso da forma certa. A gente precisa ter metas, objetivos, hábitos alinhados com a vida que a gente quer construir e com a vida que a gente quer e consegue sustentar. Até porque aqui nesse canal, nesse bate-papo que a gente vai tendo semanalmente, a gente não tá só construindo uma rotina. A gente tá construindo uma vida que a gente consegue e quer sustentar e viver. Você não vai ter a vida perfeita agora. Você tá construindo a vida que você quer. Que também não significa que ela vai ser perfeita, que nunca vai ter problemas, que nunca vai ter imprevistos, mas que diariamente você vai ver sentido, mesmo naqueles dias difíceis, naqueles dias que um monte de coisa dá errado, você ainda assim vai ver valor na sua própria vida, mesmo que não esteja naquele dia 100%, né? Acho que esse é o episódio de hoje. Eu queria trazer um pouquinho dessa reflexão, principalmente agora que a gente tá indo, né? Começando o segundo trimestre do ano. Então já estamos em abril, o primeiro trimestre já passou. Então agora a gente começa a tentar realmente analisar se tudo que a gente está fazendo está atrelado às coisas que a gente realmente quer, né? Então agora, para esse segundo trimestre, dos meus objetivos, uma das minhas metas é ter um momento de autoanálise mesmo, assim, tipo, nossa, realmente tá dando tudo certo, eu tô seguindo no caminho certo, tem alguma coisa que não tá tão atrelada ao que eu realmente quero, tem alguma coisa que eu preciso abrir mão. E é essa orientação que eu também quero deixar aqui pra vocês hoje. Até o próximo vídeo, até a próxima semana. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer tipo também de vídeo que vocês querem que eu traga novo pro canal, é só deixar aqui nos comentários ou ir falar comigo lá no direct do Instagram também. Na descrição do canal e também na descrição aqui do vídeo eu vou deixar o link, né, lá do Instagram, vou deixar o link de onde vocês conseguem falar também direto comigo, né, tanto pro atendimento psicoterapêutico ou para tirar alguma dúvida, para compartilhar algo. Estou aqui pra gente ir construindo também vídeos que realmente, né, ajudem vocês de alguma forma. O meu objetivo aqui é ajudar de alguma forma que vocês consigam construir essa vida que vocês amam, né? Uma vida que você realmente se sinta satisfeito, né? E é isso, até o próximo vídeo. Um beijo!